E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Show de bola? E aí, Frank, beleza? Durval? Beleza? E aí, Paulo, tudo bem? Como Eu vai? tô bem, cara. E você? Maravilha. Durval Só tá bem você também, mesmo para Durval? fazer a gente sair da quarentena, né? Imagina, que isso. É sempre um prazer receber vocês aqui, poxa vida. Hã? Afinal de contas, a gente tem muito para falar para essa galera aí, não é verdade? É verdade. Você consegue ver quem tá entrando? Não aparece aqui para mim. Não, na verdade, a gente está fazendo a transmissão ao vivo lá no YouTube, né? Então, acredito que já tem bastante gente aí assistindo, acredito eu, né? Eu A vou, galera podia dar um oi aqui. eu estou falando para a câmera, só que eu vou desviar um pouco o meu olhar para a direita, porque o meu monitor está bem na direita. Então, se eu olhar para o lado, não se preocupe que eu estou olhando lá no meu monitor, ok? Se você olhar para o lado, você está olhando para mim. Depende do lado, né? Uhum. Já está transmitindo ao vivo, tem 12 pessoas assistindo lá no YouTube. Pede para essa galera dar um oi aí no chat, pô. Não, o pessoal pode falar no chat aí, tá? Quem quiser falar no chat, pode falar. Eu vou estar com um delayzinho, mas não tem problema não. Né? Eu vou olhar aqui para a direita, mas é só porque eu tenho que dar uma olhada, né? Olha aí, ó. Danilo está falando oi. O Danilo é aluno nosso, Franco. Ana. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Boa noite. Ah, aparece sim, ó. Quando o pessoal escreve, aparece. Oi? Ó, o Kleber, Kleber mestre. Mestre Kleber, grande professor de coaching, de psicologia positiva. Muito legal. A gente vai fazer uma live aqui falando sobre a psicologia da felicidade, tá bom? Beleza. Maravilha. E aí? Bom, tem bastante gente aqui, né? Bom, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre do porquê que a gente veio aqui, né? Afinal de contas, a galera está entrando. E quem for entrando, a ideia é que a gente faça essa live durar aproximadamente uma hora, mais ou menos. Não muito mais que isso, ok? E, assim, já de antemão já digo assim, ninguém aqui é profissional, ninguém aqui tem intenção de promover nenhum produto, nenhum serviço fazendo live. Na verdade, a gente quer bater mais um papo mesmo com a galera, com o pessoal que a gente tem um apreço, aí, um carinho, falar sobre coisas que a gente acha que é relevante e importante nesse momento. Né? Então, convidei dois amigos meus e também queria dizer que a gente está no evento, né? Ou seja, a gente está gastando, está no céu da internet, e esse serviço de streaming é gratuito, então tem umas marcas d'água. Pode ser que ele não seja tão relevante ou tão bom, pode ser que seja que trave para você alguma coisa. E então não espere nada muito profissional, como as grandes produções aí que a gente tem visto de live. Na verdade, a gente está fazendo alguma coisa assim para a galera mesmo que a gente gosta, falar sobre um pouquinho sobre coisas que a gente julga importante. Então, eu queria começar, né, falando. Na verdade, eu vou começar com você, Paulo, pode ser? Pode ser. Sem problema. Bora. Pode ser, Paulo? Opa, vamos lá. Vamos começar aqui com o Paulo. Na verdade, a gente quer falar. Na verdade, o tema dessa live é Nada será como antes. Né? E o que quer dizer isso, nada será como antes, sobre vários aspectos. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre, no final, sobre relacionamento, né? O Paulo vai falar um pouquinho do trabalho dele, né? O que ele entende aí, por que nada será como antes, e o Durval também, ok? O Durval também é consultor e de RH e tudo mais. Muito bem, então, pessoal, vamos iniciar. Paulo, você quer que eu coloque na tela alguma coisa? Ou você quer bater o papo direto, sabendo do que você já vai falar, sem problema nenhum? Você que sabe, a bola está no teu campo, pode dar esse chutão aí para a gente. Cara, não precisa pôr nada por enquanto, não. Vamos só conversar um pouquinho, né? Bom, antes de mais nada, boa noite aí para a galera que está entrando na live, né? Agradecer ao Franco pelo convite.
Tava até brincando antes da gente começar, né? Sacanagem fazer eu e o Durval sair da quarentena assim, né? Mas agradecer pelo convite, o Durval, fazia muito tempo que eu não via, fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Então é um prazer dividir aí esse espaço com esses dois amigos aí, de longa data, né? A gente já se conhece aí há mais de 10 anos. E quando o Franco falou para mim da ideia, nada será como antes, acho que dá para a gente falar muita coisa, cara, porque é impressionante como, pensando assim no nosso mundo, né, no mundo acadêmico, como o pessoal está tendo que se adaptar a uma nova realidade que chegou e que não perguntou o que a gente achava, simplesmente chegou, se instalou e, pelo menos para mim, foi assim, ó, as aulas estão suspensas e amanhã elas terão que ser remotas. E quem é meu aluno sabe, eu sempre disse que eu não tenho muita disciplina para trabalhar em casa, então eu tive que me reinventar. E agora eu estou numa outra fase, porque a gente já está na metade de maio, né? E eu já estou pensando como é que vai ser quando as aulas voltarem. Eu acho que nada vai ser como antes. Como já dizia Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. E depois dessa pandemia, eu acho que vai ter muita coisa para a gente repensar no mundo acadêmico, no mundo corporativo, nos relacionamentos. Hoje eu ouvi uma pessoa falando assim, não vejo a hora que tudo volta ao normal para a gente poder se abraçar. Será que a gente vai poder se abraçar? Eu fico pensando, será? O pessoal fica falando, usar máscara é ruim, é incômodo. Será que a gente vai poder parar de usar máscara? Então, assim, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu pedi para o Franco fazer uma telinha para mim, que depois eu falo um pouquinho dela. Mas, assim, nesse primeiro contato, só para falar um oi, né? Não vou monopolizar aqui a nossa live, mas tem bastante coisa para a gente refletir junto daqui a pouco aí. Pode passar a bola para o Durval, Franco, senão eu vou ficar falando aqui e não deixo vocês falarem. Tô no ar? Legal. Para mim aqui está saindo um áudio ruim, mas eu acho que lá para o pessoal do YouTube deve estar saindo bem, não sei. Qualquer coisa vocês te deixam no chat lá. Ô, Paulo, esse nada será como antes, né? Vamos pensar assim, né? Que esse isolamento social trouxe assim muitas mudanças de rotina para todo mundo, né? O que você acha que dessas coisas que a gente está fazendo de rotina, né? Que a gente não fazia antes, o que você acha que vai continuar, que a gente vai acabar continuar fazendo mesmo depois desse isolamento social? Eu acho que a gente vai ter que continuar usando máscara, por exemplo, pelo menos por um bom tempo. Eu acho que na nossa área da educação a gente vai ter que repensar um monte de coisa. Eu acho que essa história de 100% presencial vai ter que ser revista, cara. E é engraçado quando a gente fala disso, né? Eu vejo uma galera falando, é difícil estudar à distância, é uma coisa nova. Cara, eu não sei se você sabe, mas desde 1700 já tem aí estudos que mostram que tinha uma galera que já fazia, né, ensino à distância por carta. Né? A minha geração, a nossa geração, que é a mesma, a gente cresceu vendo o Instituto Universal Brasileiro, né? Depois, mais recentemente, o telecurso segundo grau. Então, assim, eu acho que a educação, ela não vai ser mais a mesma. Eu acho que a gente vai ter muito mais trabalho fora da sala de aula do que o que a gente tem. Do ponto de vista de negócio, se a gente for pensar do ponto de vista de negócio, para o dono do negócio não é mau o negócio, né? De você ter um corpo docente mais enxuto. Para as empresas, eu acho que a gente derruba o mito de que o cara em home office ele pode não ser tão produtivo quanto ele é quando ele está lá em loco. Eu acho que isso é um mito que a gente vai derrubar também. Então, acho que além de mudar um monte de coisa, a gente vai derrubar um monte de mito. Não dá para aprender à distância. Dá para aprender à distância. Não dá para produzir à distância. Dá para produzir à distância. O maior exemplo disso, cara, a gente está aqui conectado com um monte de gente, né? Você está na sua casa em São Paulo, eu estou na minha casa em São Bernardo, o Durval está em Atibaia, e a gente está conectado com um monte de gente, tem uma galera de São Paulo, tem a galera de Suzano,
Cara, então, assim, a gente vai ter que repensar, porque, assim, a gente fala tanto de Revolução 4.0, mas na prática mesmo a gente não está muito disposto a fazer isso. Eu vejo pelas discussões que surgem com os professores da minha equipe, né? A galera fala em resiliência, mas o primeiro probleminha que deu, ninguém esqueceu de resiliência. Está todo mundo preocupado, pô, mas e aí, como é que vai ser? Então a gente vai ter que mudar algumas coisas. A máscara, para mim, me parece assim o mais, né, flagrante nesse momento. Eu acho que a gente vai ter que usar por um tempo. Acho que a gente vai ter que mudar um pouco o nosso comportamento, porque o brasileiro é muito afetivo, é muito dado, né? A gente gosta a gente se abraça, a gente se pega. Acho que a gente vai ter que mudar alguns comportamentos. A gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção com a higiene, coisa que, enfim, né? Às vezes a gente nem lembra porque a gente não tem tempo, mas a máscara me parece ser algo que a gente vai ter que incorporar no nosso dia a dia. Vamos combinar que é um negócio ruim, tá, cara? Mas, enfim, né? A gente que está no grupo de risco, né, Franco? Não, a gente não, você que está no grupo de risco, né? Eu não. Todo mundo está aqui, né? Os tiozão do. Franco, você está sem áudio, você está sem som, cara. Oh, me desculpa aqui, eu mutei meu microfone e acabei não voltando. Eu falei com um colega meu hoje à tarde, um empresário, né, da área de tecnologia, inclusive. E ele estava dizendo mais ou menos isso que você acabou de falar, né? A gente vai ter que fazer algumas adaptações, né? Dentro dessas adaptações, surgiu uma questão bastante relevante, que eu vou lembrar que o ano passado, o início do ano passado, de 2019, nós, lá na empresa onde eu trabalhava, né, onde eu era o head de RH lá, a gente tinha iniciado um programa de home office para um grupo, né, com o apoio de um dos diretores de operação, o Anderson, um colega nosso. E na época eu me lembro que a cultura da não permitia muito. Ou melhor, ela acabava permitindo, mas era um permitir, mas com alguns senões. Isso me chamou a atenção, né, com o que está acontecendo hoje. Por quê? No final das contas, aquilo que a gente vinha falando há muito tempo atrás, né, que, olha, de uma certa maneira, o home office ele veio para ficar, ou ele veio para poder trazer uma experiência nova para as pessoas. Então, o que eu estou falando? Estou falando que, do ponto de vista do trabalho, né, nada será como antes, no final das contas, envolve isso. Né? O que acontece? Esse empresário, né, o área de tecnologia, disse, olha, a minha operação está inteira em home office, né, todo mundo está em home office, a gente está fazendo tudo em home office, ou seja, mais de 200 pessoas. E ele comentou comigo, falou assim, olha, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, a palavra da vez, eu acho que é adaptação. E eu queria lembrar que, assim, no mundo animal, né, os animais, que não são os humanos, eles têm uma capacidade muito grande de adaptação a novas condições. Agora, eu queria perguntar para o Durval, né, como é que você vê essa adaptação do ser humano, né, de nós, seres humanos, a essa nova realidade? Haja vista, e como eu disse agora, né, acabei de dizer, office era uma questão que a gente estava tentando, e muitas empresas, pela cultura, né, e a cultura daquele negócio de o dono que engorda o gado, talvez tenha que mudar essa cultura. O que você acha disso, Durval? Bom, antes de mais nada, Franco, eu quero agradecer o seu convite para participar desse encontro. Quero dar um abraço grande aí no Paulo Eduardo. Faz tempo que a gente não se vê, desde os tempos da Unicid. E dizer que é uma grande satisfação a gente estar aqui para bater um papo sobre... É um tema, eu diria, um tema bastante palpitante. Nada será como antes. Mas eu queria trazer uma vista
não exatamente do ambiente acadêmico, mas da indústria, do comércio, como nós estamos enxergando esse momento, e trazer algumas experiências, algumas informações que a gente capta no nosso dia a dia, através de pesquisas nas empresas e através de visitas, claro, visitas virtuais, mas trazer um pouco desse ambiente. E eu queria começar, Franco e Paulo Eduardo, dizendo que nós estamos no olho do furacão da pandemia, cheios de incertezas sobre o nosso futuro próximo, nosso futuro após o final da quarentena. A única certeza que nós temos, podemos dizer, é que ela vai passar. A pandemia vai passar fatalmente. Ela vai deixar aí um rastro de tragédia humana e um grande rastro de destruição na nossa economia, na nossa Brasil, na economia mundial. Tá? Para vocês terem uma ideia da dimensão do estrago, os efeitos do corona na economia já são superiores, tirando a Segunda Guerra Mundial, mas eles já estão superiores à grande recessão dos anos 30 do século passado, a quebra da Bolsa de Nova York, isso, portanto, há 90 anos atrás. Os economistas, ninguém sabe até quando nós vamos retomar a rotina, retomar a economia. Se logo depois da suspensão da quarentena, se em alguns meses, na pior das hipóteses, será que levaria alguns anos? Mas esse é o lado perverso da crise. Mas vamos enxergar isso sobre um lado otimista, né? Nós vamos pensar do lado positivo. O que essa crise nos trouxe de coisas boas? A primeira é que não é uma crise regional, não é uma crise brasileira, é global. Se fosse regional como nós passamos por essa crise em 2015, 2016, uma recessão, nós estávamos sozinhos. Enquanto o mundo crescia, a economia crescia, nós estávamos lutando contra aquela recessão. Agora não. Agora, como é uma economia global, eu diria que nós estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo pé, na mesma situação. Ou seja, a partir do momento que houver uma retomada, o mundo começar a voltar à normalidade, todos crescem juntos. Isso é um bom sinal. A segunda, a história nos mostra que as grandes crises da humanidade, nós sempre saímos com um avanço, um aprendizado, com um avanço, principalmente na área tecnológica. O mundo se reinventou após a grande catástrofe da humanidade. E nós sabemos que das crises são oportunidades. Veja, crises são oportunidades para a gente se reinventar, para a gente sair melhor. É um momento em que, quando isso é inerente ao ser humano, quando nós estamos em crise, nós buscamos soluções criativas, nós saímos da caixa, nós nos reinventamos. Isso é um lado bastante positivo, nós vamos aprender muito com isso. A terceira seria que tudo isso que está acontecendo, meus amigos,
não foi uma novidade. Isso já vinha acontecendo, essa mudança, essa evolução já vinha acontecendo, particularmente no Brasil, após a reforma trabalhista de 2017, quando as empresas começaram, entre outras coisas, a adotar o home office. O que aconteceu é que, da noite para o dia, pronto, veio uma bomba dessa e as mudanças tiveram que ser aceleradas, quer dizer, agora é goela abaixo. Nós tivemos que aprender com isso. Então, veja, não é realmente uma mudança. E eu diria para você, Franco, Paulo Eduardo e a todos que nos ouvem, que há boas notícias. As empresas estão aprovando, apesar de toda essa problemática, as empresas estão aprendendo, estão gostando, estão aprovando, por exemplo, esse regime de trabalho à distância. Isso eu digo com base numa pesquisa que nós fizemos recentemente, envolvendo 50 empresas do ramo de serviços. Eu até pediria, Franco, se você pudesse colocar na tela, eu queria fazer um comentário sobre ela. Da pesquisa que nós fizemos recentemente sobre as tendências do novo mercado de trabalho, das novas relações a partir do retorno às atividades. Então, nós temos uma pesquisa que foi feita entre 50 empresas do ramo de serviços, bastante interessante, e ela nos trouxe algumas surpresas, algumas coisas bastante interessantes que eu queria compartilhar. Eu pediria ao Franco se pudesse colocar a tela. Ótimo. Então, vejam, repetindo, essa pesquisa foi feita entre 50 empresas e nós procuramos fazer algumas abordagens, umas 10, 12 abordagens sobre as empresas que aderiam, que já estavam praticando, se estavam tendo algum retorno positivo, negativo, como será o retorno, vai voltar ao que era antes, vai continuar, e os resultados foram bastante interessantes. Gente. Ótimo. Podemos? Voltou. Então lá. Voltou, gente. Pessoal, voltou o... Ok. Bom, gente, eu queria fazer essa apresentação da pesquisa, bem rápido. Como eu disse, foram uns 10, 12 itens, 10, 12 abordagens, mas o principal seria o seguinte. O primeiro gráfico aqui, bem à esquerda, home office antes da pandemia. 23% já vinham utilizando o home office a partir da reforma trabalhista, de uma maneira tímida ainda, experimentando, anotando prós e contras, mas um ritmo realmente lento. Após a decretação da quarentena, nós tivemos, aqui nós vamos ver no quadro ao lado direito em cima, quadro de pessoal em regime de home office. As empresas colocaram, 70% das empresas colocaram mais de 75% das pessoas para trabalhar à distância. E o resultado quanto à produtividade observada durante o regime de home office, mantiveram os números normais, não houve variação de produtividade, a coisa caminhou regularmente, 54%. Aumentou a produtividade, 46%, é um número bastante surpreendente. E decresceu a produtividade, 0%. O outro gráfico
mostra encerrada a quarentena, 23% voltarão ao regime anterior. 77% das empresas pesquisadas ampliarão o home office. Ou seja, a maior conclusão que nós temos aqui é que as empresas realmente aprovaram e vão adotar o home office realmente como uma solução definitiva. Me apegando aí no tema, nada será como antes, esse é um aspecto que nós precisaremos, que vai mudar efetivamente para todos nós. Claro que existem vantagens, em outras pesquisas nós observamos isso, os colaboradores, os trabalhadores ganham em qualidade de vida, horas de trânsito perdida, essas horas que podem ser utilizadas como reinvestimento em treinamento, leitura, aperfeiçoamento, enfim, haverá ganhos. E para as empresas também, elas perceberam, o que era óbvio, que tendo uma melhoria, pelo menos igual à produtividade, ou até melhor, mas ganha-se bastante em termos de economia, na manutenção de escritórios, manutenção, aquela coisa toda. Mas eu não sei, Franco, se eu colocaria eu queria passar a bola para o Paulo, depois eu queria voltar aqui nos novos hábitos após a pandemia. O que realmente vai, na nossa opinião, as principais competências que serão importantes nesse novo ambiente organizacional. Pode ser? A gente tem essas intercorrências, né? Da internet, do sistema que não é tão extremamente profissional, mas a gente está conseguindo aí sair, voltou, mas agora há pouco a gente teve pelo que eu percebi, uma queda no YouTube, né? Pelo que eu entendi, porque eu tentei acessar de outros lugares. Mas, enfim, vamos tocar aqui. Vamos lá. Ô, Durval, você apresentou, então, a pesquisa, né? Que corrobora um pouco o que a gente falou inicialmente, não é verdade? Sim. Ou seja, o home office, o nada será como antes, mostra que o home office é uma tendência. Isso já nos mostra que, diferente do que era no passado, nós agora temos que reviver ou repensar um momento um pouco diferente, né? Principalmente para... Agora, óbvio, né, Durval? Não sei se você concorda comigo, o Paulo também pode falar, eu não sei se vocês concordam, mas a gente está falando aí de determinados tipos de serviço ou profissões, né, que são possíveis de serem feitas em home office. A gente não está falando, por exemplo, do modelo produtivo, ou estamos falando também? O que você acha, Paulo? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que, independente de qualquer coisa, a mudança ela se apresentou e a gente vai ter que se adaptar a ela. Você falou em adaptação lá no começo, e eu participei de uma outra live essa semana onde eu falava exatamente disso, cara. Mudança e adaptabilidade. Eu acho que quanto mais rápido a gente entender as características da mudança e se adaptar, mais rápido a gente está de volta ao jogo. Óbvio que tem algumas profissões que é meio difícil pensar, né, em como ela vai poder ser aplicada no sistema de home office, mas para as outras, a gente não tem muito para onde correr. Então, a gente vai ter que entender essa mudança e se adaptar o mais rápido possível. Sempre quando eu falo disso, Franco, eu penso, por exemplo, cara, o que foi a Revolução Industrial, que foi um momento, guardado as devidas proporções, muito parecido com isso, uma mudança que se apresentou e que as pessoas tiveram que se adaptar. Eu acho que o ser humano, ele não tem uma característica muito
boa no que se refere a se adaptar rápido. Porque a zona de conforto é aquilo, né, cara? A gente está ali na nossa vida, tocando a nossa vida, de aula lá, e a gente sabe como é que funciona. Tem professor usando slide de 2000, ainda hoje. E aí, do nada, as coisas mudam. E o mais interessante é que é um tipo de mudança que não passa pelo nosso controle, ela simplesmente chega. E quando ela chega, a gente tem que tomar uma ação, a gente tem que pensar alguma coisa. A gente fala de home office, mas eu questiono se a gente está em home office ou se a gente está confinado. Eu acho que a gente está confinado. Então, assim, eu não acho que eu estou trabalhando em home office, eu estou confinado. A gente pode discutir esse home office depois, numa outra situação, quando eu tiver ferramentas adequadas, né? Porque para e pensa o que aconteceu na faculdade, por exemplo. Né? A gente teve que se adaptar a uma realidade que não era nossa, e lá tem uma plataforma. Agora, vê o que aconteceu na escola do Estado. Vê o que está acontecendo aí com as escolas do Estado. Se a gente for discutir isso a fundo, a gente vai sair totalmente do tema, porque, pensa, cara, são não sei quantas mil pessoas lá na escola do Estado, tendo que acessar uma plataforma, né? Um professor tendo que dar conta disso. Mas a gente sabe, olha o problema que a gente teve aí com a internet, cara. E bem ou mal, a gente está numa região central. Imagina quem está na periferia, quem não tem acesso. Então, quando a gente fala de nada será como antes, assim, Fran, aconteceu um negócio que ninguém esperava lá do outro lado do mundo, e aí do nada isso afetou aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Porque eu travou minha imagem aqui. Tá me ouvindo, Fran? Voltou? Franco? Durval, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo, Paulo. Então, beleza. O Franco que deve ter... É que a minha imagem está travando. Então, assim, um negócio que aconteceu lá do outro lado do mundo, que afetou todo mundo, e a gente ocupou, né? Só que assim, a gente não tem muita cultura de planejamento. A gente teve que meio que trocar a roda do carro com ele andando. Agora, a gente fala, será como antes? Mas e na prática? O que a gente está fazendo para tentar imaginar isso? Como é que nós vamos fazer? Como é que as empresas vão se adaptar? Como é que vai ser a volta? Eu fico imaginando como é que vai ser a volta. O dia que todo mundo voltar ao trabalho. A gente vai chegar, vai se reunir, vai cada um com seu posto de trabalho, vai trabalhar? Franco é psicólogo, pode falar isso com mais propriedade do que eu. Será que não tem que ser feito um trabalho antes para receber a gente quando a gente voltar? Será que a gente simplesmente vai voltar para a sala de aula e vai socar matéria nos alunos? Então, assim, esse negócio de como vai ser é muito complicado da gente imaginar. Mas, assim, eu estou vendo muita reclamação ainda e pouca ação para a gente pensar o que a gente vai fazer lá na frente. Eu falei da máscara, mas isso é uma besteira, é uma coisa que a gente se adapta, igual cinto de segurança, que a gente não usava e hoje a gente usa, porque a gente foi obrigado lá atrás. Hoje já é uma coisa automática. A máscara vai ser a mesma coisa. Mas cara, na boa, né? Eu escutei de um amigo meu esses dias, ele falou assim, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar para eu poder descansar. Eu não estou aguentando mais. Aí a gente entra num outro patamar de discussão, cara. Será que as pessoas não vão adoecer? Como é que vai ser esse retorno? Como é que vai ser se a gente... E tem mais, hein, Franco? Como é que vai ser se o governador decretar um lockdown aqui em São Paulo, por exemplo, a gente ficar mais confinado do que a gente está? Porque, bem ou mal, a gente está saindo, a gente está indo no supermercado, a gente está indo na farmácia, né? Então, eu não sei como é que vai ser, cara, quando a gente voltar. Vai ser muito complicado. Eu fico imaginando a gente voltando lá para a Unicid, por exemplo, que é um ambiente onde tem muita gente. Vão enfiar a gente na sala de aula e nós vamos dar aula, é isso? Né? Então, eu acho que a gente tem obrigação de discutir, e eu acho legal essas lives por causa disso, a gente tem obrigação de discutir, de conversar, né, com pessoas até com mais competência, porque quando a gente voltar, a impressão que eu tenho é que a gente vai estar tão perdido quanto a gente ficou quando a gente parou. Porque, bem ou mal, quanto tempo já faz que a gente está em casa? Quanto tempo já faz que a gente não sai para nada? E é engraçado como é que o ser humano é, né? Porque a gente trabalha esperando o feriado prolongado, a gente não vê a hora que chega o final de semana e agora está todo mundo reclamando que quer sair de casa. Então, quando eu falei da resiliência,
é bem isso, Franco, que eu senti na pele. Porque o pessoal, até 2 meses atrás, estava todo mundo aí batendo no peito e falando que era resiliente. Isso virou, todo mundo põe no currículo, né? E fica aí, né, cacarejando, eu sou resiliente, eu sou isso, eu sou aquilo. A primeira dificuldade que teve é resiliência. E aí, neguinho tá desesperado sem saber como é que vai ser. Um monte, quer ver só? Tem um monte de empresa aí que a gente não sabe se vai existir no segundo semestre do ano. Isso pode acontecer com instituição de ensino, pode acontecer com um monte de coisa. Tem um monte de gente perdendo emprego. Tem um monte de gente que vai adoecer. Tem um monte de gente adoecendo. E aí, quando eu falo de adoecimento, eu não estou falando especificamente da Covid. Eu estou falando de adoecimento mesmo. Eu estou falando de gente que está pirando. Então, a gente precisa realmente discutir. Agora, tem um ponto que o Durval falou que, para mim, é fato. A gente precisa pensar que talvez as competências exigidas mudem. Porque não vai dar para a gente esperar alguém a partir do segundo semestre, né, que tem o discurso que não sabe lidar, por exemplo, com tecnologia. Então, a gente tem que repensar aí nas competências que a gente precisa. Será que as competências essenciais hoje serão as mesmas daqui a alguns meses? A gente não sabe, né? Não vai dar para a gente falar que, não, eu só dou aula presencial. Eu também prefiro dar aula presencial, né? Eu vi alguns comentários aqui, aliás, tem uma galera aqui, mais uma vez, galera de Suzano em peso aí, a galera da Unicid, professora Érica lá de Suzano, também aí no chat, Alessandra Prado, aí que foi nossa aluna também, uma galera aí que eu vi. Aí tem uma galera que coloca uns nomes que a gente não sabe quem é, como é que a gente vai mandar um oi, né? Quem que é a bruxa? Não sei. Enfim. Mas, enfim, pessoal, será que as competências que a gente hoje tem como essenciais serão as mesmas? Talvez a gente precise repensar isso, né? Talvez a gente precise pensar o que a gente vai precisar desenvolver de competência, né? É engraçado quando a gente fala isso, porque a gente viveu a década de 80, a década de 90, talvez a competência mais essencial naquele momento era a datilografia em um curso superior. Hoje, quando a gente fala de competência, olha onde isso chegou. Mas será que isso vai ser o suficiente? Eu me pergunto, cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Talvez a gente tenha que repensar. Eu estou vendo que tem uma galera bem legal aqui que está mandando assim, um monte de contribuição que eu acho super bacana, né? Você vê o Marcelo Noronha, né? Foi o colega que trabalhou comigo, está colocando uma questão aí muito interessante. Nada será como antes, né? Porque, olha só, o pessoal, ele colocou agora há pouco, o pessoal quer mudança, mas não tira a bunda da cadeira. Tá? No final das contas, eu acho que é por aí mesmo, né? A gente fala tanto de mudança, mas a gente que tem que provocar a mudança, muitas vezes, né? Eu acho que a mudança começa na gente, né? Se não tiver, principalmente iniciativa. Oi? A mudança começa na gente. Não é? Eu acho que a mudança, ela exige que tenha iniciativa, né? De mudar. Por exemplo, isso que a gente está fazendo é mudança, né? Quem imaginaria, no ano passado, que a gente se meteria a fazer coisas do que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, isso mostra caminhos diferentes. Eu gosto daquela analogia, né? Daquela história. A gente sempre conta, né? Que daquele, né, Alice no Maravilha, chega naquela encruzilhada, aí tem 2 caminhos, ela pergunta lá, né, para um dos personagens, qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o personagem vira e diz, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, vai por qualquer caminho, né? Então, eu acho que Alice no País das Maravilhas. Qual o caminho que a gente quer tomar? Né? Dá para fazer as mesmas coisas que a gente fazia? Né? Dá para a gente fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa repensar como e a maneira com que fazia as coisas. Né? Essa é uma questão. A questão que eu quero também pensar, e eu acho que está todo mundo muito curioso aqui, é a questão de carreira. Né? Porque tem muita gente falando sobre mudança na carreira e que as carreiras não serão mais as mesmas. Agora, eu queria lembrar uma coisa. Antes da pandemia, né, algumas pesquisas, inclusive, que a gente teve acesso, existem muitas profissões, né, que já sumiram,
né? Sumiram do mapa ao longo do tempo. Então, eu queria chamar a atenção para esse lado que o Durval chamou, agora há pouco, do lado positivo. O que isso tem de positivo? Vamos pensar. A gente já enfrentou muitas coisas, muitas tempestades, né? Como o Marcelo Noronha está colocando aqui para a gente. A gente estava no meio de uma tempestade. A gente já passou por muitas outras tempestades. Muitos empregos sumiram, né? A tecnologia veio, a automação, os robôs, né, ocuparam alguns espaços. A URA, né, aquela coisa chata que liga para a gente pedindo, né, conversando com a gente sabe que é um do outro lado. Então, tudo isso já mudou. A gente só está atravessando mais uma mudança. Agora, pensando nisso, nessa mudança e pensando nas carreiras, o que vocês acham que tudo isso impacta nas carreiras mais para frente no futuro? Durval, você queria falar alguma coisa nisso? Eu acho que a carreira... Durval, ele é consultor de recursos humanos, ele tem muitos clientes aí dentro da... que ele atende, pelo menos, né, Durval? E eu acho que ele conhece um pouco a questão da evolução das carreiras. Como que é isso? Como é que fica assim? Carreiras confiando. Está me ouvindo? Veja, as carreiras, de muito tempo, nós sabemos que é um patrimônio pessoal, isso já não é novidade. Eu diria que após desse novo cenário, e com certeza o home office veio para ficar e as coisas vão mudar, mas nesse novo cenário, algumas coisas importantes vão mudar em termos de carreira. Por exemplo, hoje você trabalha ao lado do seu chefe. Ele acompanha, existe o contato, existe o calor humano, existe uma série de coisas, existe uma avaliação, existe um feedback mais rápido. A partir do home office, tudo isso muda. Então, como que eu vou provar, como que eu vou mostrar que eu estou elegível para uma promoção? Eu tenho que me preocupar em ser muito bom no que eu faço. As avaliações de desempenho, Franco e Paulo, elas vão ganhar um impacto muito forte a partir de agora, avaliações de performance técnica e comportamental, porque elas que vão realmente dar a base para o sistema de promoções, etc., enfim, de carreira. Então, eu vejo isso como uma realidade. Mas nós vamos ter, o principal ponto da carreira é o seguinte, nós vamos ter realmente, trabalhando à distância, entregar com qualidade, com produtividade e provar realmente que nós somos bons naquilo que fazemos. Isso é a grande mudança. Vou repetir, a avaliação de desempenho é uma coisa que vai se tornar a principal ferramenta de gestão ligado à carreira. Não sei se eu fico claro. Posso só complementar a fala do Durval, Fran? A impressão que eu tenho que talvez, e isso acho que já começou, talvez a gente tenha que parar de procurar emprego e a gente tenha que começar a procurar trabalho. Porque emprego talvez não tenha mais, mas trabalho sempre vai ter, né? Trabalho, desde que o mundo é mundo, sempre teve. E a gente vê aí um monte de gente se virando aí, né, nessa situação. Talvez essa relação de emprego que a gente conheceu e que a gente cresceu, talvez ela mude um pouco. Por um lado, a tecnologia ela pode ajudar bastante a gente. Tem muita gente trabalhando hoje só, né, com o computador. Né? E é interessante como as pessoas conseguem se virar. E isso vai impactar, claro, na carreira. Aquela tela que eu pedi para você colocar para mim, que talvez eu nem precise usar, na verdade são os pilares da empregabilidade do professor Minarelli, e lá fala que o primeiro pilar da empregabilidade, ou seja, o primeiro pilar para você conseguir se manter empregável, é o alinhamento pessoal, que nada mais é do que você fazer o que você gosta. Dependendo dos rumos que a coisa tomar, né, principalmente em começo de carreira, é muito difícil a gente imaginar alguém fazendo o que gosta. Às vezes a gente tem que fazer
que aparece, o que tem para a gente fazer. Mas talvez essa relação mude a ponto da gente não ter mais que procurar emprego, e aí a gente vai procurar trabalho. Mas eu continuo acreditando que o alinhamento profissional ele é importante e ele vai continuar sendo, né? Não que no primeiro momento seja essencial, a gente pode sobreviver fazendo o que não gosta por um tempo, mas se a gente conseguir alinhar isso a conseguir fazer o que a gente gosta, é sensacional. Antes de passar a bola, só dizer que tem muita mensagem aqui e tá difícil de acompanhar, mas o Franco tá com uma missão grande depois para responder isso aí. Mas que legal que a galera tá participando, Franco. Passo a bola para você. Ô, Paulo, eu vou... Bom, a gente está quase chegando no horário aqui, a gente programou uma hora e pouco, eu queria só, nesse último bloco, né? Queria agradecer, principalmente a contribuição do Noronha, ele fala bastante de carreira, é uma pessoa que tem uma capacidade de cognição muito bacana. Queria agradecer aí, né, todos os alunos também, os nossos alunos que estão aqui, né, na sala e tudo mais. E eu queria, nesse último bloco, falar de finalizar, né, ou pelo menos fechar, com uma questão aqui que eu acho que é fundamental. Vou olhar aqui, né? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, a minha apresentação. Eu não sei, conseguem enxergar? Espero que vocês consigam aí enxergar esse slide. Eu queria trazer um autor que eu gosto muito, que é o Bauman, né, o Zygmunt Bauman. Ele morreu em 2017, e lá por 2015, um pouco antes, ele criou dois conceitos, um chamado de modernidade líquida e outro chamado de amor líquido, na sequência. O que isso significa? Eu acho que ele acertou quando ele começou a falar de modernidade líquida nos relacionamentos e de, principalmente, o amor líquido, amores líquidos, ou, se eu puder fazer uma analogia, relacionamentos líquidos. Isso significa o quê? Que tudo é passageiro, né? Que hoje as relações elas são muito, na maioria das vezes, elas são, em outras palavras, né, o que ele traz para a gente é que elas acabam sendo um pouco superficiais, né? No sentido de que a relação importa para mim, enquanto o outro contribui comigo também, né? Então, eu acho que a gente está vivendo isso, né, de uma certa maneira. Isso é polêmico, inclusive, que eu estou trazendo aqui, e por isso a gente provavelmente vai promover um outro momento, uma outra live, uma outra possibilidade, né? Que é assim, a gente vive na solidão, mas a gente está na multidão. Então, como é que é isso, né? Alguém falou aqui de que as pessoas vão adoecer, né? As pessoas vão adoecer mentalmente, inclusive, psicologicamente, porque o confinamento trouxe para a gente uma nova forma de se relacionar com as pessoas. Aqui. Então, aproveitar esse tempinho enquanto ele tenta se reconectar, agradecer a galera que está junto aqui com a gente, que me entupiram de mensagem falando que tinha caído no YouTube, o pessoal da Unicid em peso aqui, o pessoal lá da Piaget também em peso, uma galera que foi aluno nosso lá na Unicid há bastante tempo, profissionais da educação, colegas, né, que estão mandando mensagem aqui, que estão acompanhando. Eu acho que o mais importante é a gente criar esses momentos de reflexão realmente, né? Porque, infelizmente, eu não lembro quem foi que escreveu aqui, né? É muita gente falando e pouca ação. É bem isso mesmo, né? A gente tem muito essa característica. Eu estava até falando sobre isso esses dias lá no LinkedIn, né? Como surgiu especialista de tudo nos últimos tempos, né? A pessoa não consegue resolver a vida dela, mas consegue resolver os problemas do país e do planeta. Então, é muito louco. Eu até escrevi lá que eu ia estava pensando em me tornar especialista de especialista, né? Especialista em formar especialista. Claro que era uma ironia, era
uma brincadeira, mas está demais, cara, porque hoje todo mundo é especialista de alguma coisa. Na nossa área, em recursos humanos, o que tem especialista em RH que nunca pisou no RH na vida, né? A galera que quer ser especialista em RH e fica questionando que o recrutador não dá feedback, por exemplo, quando quem trabalha com recrutamento e seleção sabe que, às vezes, o tempo que ele tem para fechar uma vaga, mas, enfim, não vamos entrar nesse aspecto. Voltou, Franco? Voltei. Eu estou caindo prossegue mais do que banana, mais do que manga madura. Né? Então vai, segue o inteiro. Então, eu estou tendo que fazer uns ajustes aqui. Mas, como eu estava dizendo, a gente está muito nessa situação, né? Os relacionamentos, eles são muito líquidos. E essa ideia de líquido, né, amor líquido ou modernidade líquida do Bauman, né, é porque os líquidos eles têm uma facilidade muito grande de se modificar, não é? de se modificar, né? Mudar de estados rapidamente. E os relacionamentos hoje eles estão muito assim, né? Então, assim, com o advento da internet, logo quando começou, né, eu costumo dizer o seguinte: ainda bem que veio a internet e ainda bem que as pessoas começaram e aprenderam a se relacionar por redes sociais. Porque imagina essa pandemia há 20 anos atrás, quando a gente não tinha redes sociais. Né? Então, muito provavelmente, o pessoal ia ficar sozinho mesmo, né? Com uma solidão sem ter a multidão. Então, acho que a ideia dos relacionamentos, né, passam por este prisma. Né? Como é que está isso para vocês? Né? E a gente tem que lembrar, né, que nos relacionamentos, principalmente em empresas, os relacionamentos eles são autênticos à medida que há uma troca. E isso a gente pode trazer para outros tipos de relacionamento também. Os relacionamentos amorosos, por exemplo. Né? Ninguém se relaciona sozinho. Não é? As relações ela tem que ter contrapartida. A relação ela é satisfatória para ambos quando ela tem uma via de mão dupla. Não é? Então, isso é muito importante. E essa questão do líquido é porque, muito rapidamente, você troca. Muito rapidamente, você passa a se relacionar com outras pessoas. Né? Estou falando do trabalho, né? E quem quiser trazer isso para a vida pessoal e amorosa, tudo bem. Né? É uma maneira, né, de se pensar. Mas a gente vive numa multidão com valores completamente diferentes. Né? Com valores completamente diferentes, com normas, procedimentos diferentes. E eu costumo dizer que quando você troca de empresa, por exemplo, é como se você estivesse entrando num casamento novo. Né? Tudo é muito novo, como se você estivesse entrando numa relação nova. Você não sabe as regras, você não sabe a política, você não sabe o jeito. E a pandemia e esse confinamento e o home office, por exemplo, que a gente está vivendo, queira chamar de home office ou não, ele traz um novo jeito de se relacionar. Né? Esse novo jeito de se relacionar, ele tem que ser levado em consideração no nada será como antes. Né? Esse tipo de relacionamento é o tipo de relacionamento que, muito provavelmente, ele vai, né, se estabelecer. Né? Então, a gente precisa aprender isso. Né? Até os pais da gente, né, os avós da gente têm aprendido, né, aos trancos e barrancos, a se relacionar desta forma. Então, nós somos seres, né, capacitados com inteligência suficiente para poder entender o momento e nos adaptarmos a situações novas. Né? Isso que nos diferencia dos animais. E eu sempre digo, né, os animais eles se agrupam de acordo com a sua espécie. E nos relacionamentos é muito parecido. Né? A gente se relaciona com os mais fortes muitas vezes para poder sobreviver, assim como os animais fazem também quando eles saem para caçar em grupo ou em bando. Então, a gente precisa entender essas mudanças. O que vocês assim têm para dizer sobre essa questão dos relacionamentos? Faz sentido isso? Não é? Esse se relacionar de maneira diferente, estabelecer vínculos de maneira diferente? Hoje a gente está tendo que reaprender a conviver em família, a conversar, né?
A gente não sabe mais fazer isso. Mas, enfim, a gente acaba se adaptando e a gente volta àquela fala do começo, mudança e adaptabilidade. Quanto mais rápido a gente se adaptar a isso, melhor. A gente está tendo que resgatar algumas coisas que a gente perdeu ao longo do caminho, né? Aquela coisa de sentar junto, de conversar, de saber como é que foi o dia um do outro. A gente acabou perdendo isso por conta da globalização, por conta da tecnologia, enfim. E a gente está tendo que reaprender, porque está todo mundo dentro de casa. Está todo mundo junto e a gente vai ter que aprender ou reaprender a se relacionar. E as relações externas eu vejo que não serão diferentes, né? A gente vai ter que mudar alguns comportamentos, e aí passa por comportamento mesmo, seja nas relações pessoais, seja nas relações profissionais. Passo a bola para o meu amigo Durval. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar ao lado do para a gente do meu tocar, amigo no final, Paulo. vamos tocar violão aqui. O nosso, eu estava dizendo que o nosso tema é bastante amplo, nós teríamos aqui assunto para ficar horas conversando, mas principalmente quando se fala em mudança de comportamento dos níveis, que é fundamental, dos níveis de liderança e gestão. Mas eu acho que isso ficaria para uma próxima live. Muito obrigado a todos. Ok, eu quero apenas dizer que foi um prazer estar com vocês e voltaremos. Esse assunto poderia se estender com foco em competências essenciais, principalmente em nível de gestão e liderança, que é a chave do sucesso, para que a gente consiga, como gestores, garantir a manutenção da cultura organizacional, os valores corporativos e aquele tão sonhado engajamento das pessoas. Esse é um papel da liderança, que é uma competência essencial, comunicação, que ela vai ter que, não que não tenha, mas vai ter que se aperfeiçoar, porque isso vai ser a estratégia para conseguir realmente o engajamento das pessoas. Obrigado a todos. Um abraço para vocês. Obrigado. Quero agradecer aí a galera que teve paciência de aguentar esses três malucos tentando fazer uma live com essa internet instável do jeito que está. Agradecer o Franco pelo convite, agradecer o Durval, fazia tempo que eu não via, satisfação rever o meu amigo Durval lá dos primórdios da Unicid, quando nem pensava em Grupo Cruzeiro ainda. Agradecer a galera que está aí firme e forte, o pessoal da Unicid em peso aí, viu um monte de gente. Não vou nem falar o nome de todo mundo, para não correr o risco de esquecer de alguém. A galera lá da Piaget de Suzano, o pessoal acompanha a gente. Meu filho, esse eu tenho que falar, o Gabriel, meu menino mais velho, né, que está aí também. Agradecer, então, todos por mais uma vez estarem com a gente. Vamos tentar fazer outra, talvez num outro ambiente um pouquinho mais estável. A ferramenta é legal, mas quebrou a gente. Daria para a gente continuar falando aqui um tempão, mas 1h16 já. Agradecer a Érica, a professora Érica lá da Piaget, que pelo jeito nunca assistiu Alice no País das Maravilhas, né? Porque se encantou com a frase do gato de X-Ray, não deve ter assistido Alice no País das Maravilhas. E é isso, galera. A gente se vê, a gente continua aí firme e forte. Vamos programar coisa nova, vamos fazer bagunça, porque tá muito chato ficar em casa. E um abraço para todo mundo aí que acompanhou a gente até agora. Danilo, Marilene, Maiara, Tiago Bibiano. Vamos dar uma passada rápida aqui, ó. Bruna Lupe, Marta Assis, Adriana Maria, Décio, Lucilene, Luana lá da Piaget, foi minha aluna, hoje é professora. Rael, nosso aluno lá da Unicid. Décio, quem mais? Ricardo. Galera, obrigado, fiquem com Deus, boa noite para vocês. Eu não tenho a menor ideia como é que encerra essa transmissão, Durval. Então, se o Franco não voltar para encerrar, nós vamos ter que continuar aqui conversando com essa galera. Foi um prazer, estamos juntos e a gente se fala. Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça organizada que a gente fez, né? E é isso. A minha primeira live, semana passada, não tinha áudio, não tinha vídeo,
só tinha meu áudio. E essa aqui o Franco bagunçou tudo. Franco, encerra aí que a gente já falou. Tchau. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Um beijo no coração de todos. Tchau, Paulão. Obrigado, viu, Durval? Galera que assistiu a gente. Beijão. Tchau.